Hoje eu vou te ensinar como usar as mesmas estruturas das histórias mais queridas do cinema em suas apresentações profissionais. São duas estruturas matadoras para você fazer as pessoas se engajarem e se apaixonarem por suas apresentações. Elas foram ilustradas de uma maneira extremamente didática pelo Kurt Vonnegut. Pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Se não for, mil perdões, Kurt, mas para facilitar minha vida aqui, eu acho que eu vou chamar ele só de Kurt. O Kurt é um brilhante escritor estadunidense que publicou muitos livros de vários gêneros e fez muitas palestras. E talvez uma das mais conhecidas de todas, ele pegou um quadro preto e desenhou 3 estruturas narrativas que estão por aí nas histórias mais queridinhas de todos os tempos. Nessa palestra ele mostrou essas estruturas e o quanto que elas são certeiras em se conectar com a nossa curiosidade e os nossos sentimentos, gerando identificação e muito engajamento. Se você está curioso para assistir a palestra na íntegra, eu vou deixar o vídeo dela aqui na descrição. E ela tem várias versões no YouTube também, mas eu escolhi uma que tem legendas também em espanhol para facilitar o entendimento de quem não manja de inglês. Para você que não me conhece, eu sou o Bruno Lobo, sou publicitário e diretor de estratégia. Eu tenho estudado roteiro de cinema há muito tempo para conseguir construir narrativas mais interessantes nas apresentações que eu faço no dia a dia. Hoje eu vou te ensinar como eu tenho adaptado 2 das 3 estruturas ilustradas brilhantemente pelo Kurt aqui no mundo de negócios, no mercado profissional. E por que em especial essas estruturas? Porque quando a gente entende a lógica por trás delas, percebemos o quanto que já ouvimos inúmeras histórias com essas mesmas linhas narrativas, só que a gente não se cansa delas, porque elas são muito vencedoras em transmitir e gerar conexão com a gente, né? Esses seres humaninhos aqui. E você pode pensar que isso é muito difícil, você não é nenhum roteirista, storyteller, é profissional, mas calma, meu caro. Porque esse trabalho eu já fiz para você. Eu vou ajudar você a transportar essas estruturas do mundo ficcional para o mundo profissional agora. Então vamos lá, para ilustrar essas estruturas, o Kurt começa desenhando um eixo que vai do positivo ao negativo. Nesse eixo, o lado positivo fica na parte superior desse eixo e representa uma boa fortuna, a riqueza, a felicidade, a saúde, o lado bom da vida e das coisas. Já na parte de baixo desse eixo, a gente vai encontrar a má sorte, a tristeza, a pobreza, a doença, tudo que significa negativo pra gente na vida. Então esse eixo vai da máxima felicidade à máxima desgraça. E cruzando esse eixo, a gente tem a história das nossas vidas, né? A nossa jornada, que ela sempre vai ter um início e ela seguirá até o seu fim, o fim da história. E para facilitar, vamos chamar, as pontas desse eixo horizontal de início e de fim, que vai ser exatamente a representação da nossa história, o começo da nossa história e como ela pretende terminar. A primeira estrutura de história que a gente vai ver exemplificada aqui, ela foi batizada com o nome de Man in a Hole, e é a história do homem em um buraco. Nessa estrutura, observamos no início da história um sujeito vivendo uma boa vida. Veja que ele começa a história um pouco acima do meio do eixo. Ele está bem, ele está feliz. Em mais um desses dias bonitos e ensolarados em que ele está vivendo, algo que é muito bom, ele de repente cai em um buraco sem perceber. Quando ele cai no buraco, toda essa parte positiva que ele estava vivendo vira extremamente negativo. Ele está preso naquela fossa, naquele poço, naquele buraco e ele não consegue sair de lá. Ele passa a lutar para sair desse buraco com todas as forças até que ele encontra um jeito de realmente escalar as paredes, escorregadias e sair do buraco, todo feliz e contente porque sua vida foi restaurada. Ele volta então para o lado positivo do eixo. Essa é uma estrutura narrativa base que mostra pra gente o quanto que, se eu navegar do positivo ao negativo e voltar desse negativo com sucesso para o positivo, eu teria uma narrativa extremamente poderosa na mão. Quando você lembra de boas histórias, você consegue enxergar essa analogia de ir ao fundo do poço e retornar. E veja que aqui você não precisa dominar a jornada do herói para fazer isso direito. Só pensar em positivo, negativo, positivo de novo. E se você nem sabe o que eu estou falando quando eu digo jornada do herói, melhor ainda, tá? Entende essa estrutura que eu estou te ensinando nesse vídeo porque ela é muito, mas muito mais fácil.
Se resumirmos histórias famosas a essa jornada de queda com retorno triunfante, a gente vai enxergar muitas histórias que amamos. Por exemplo, o Rei Leão. O Rei Leão é um príncipe que cai em um buraco, aqui representado pela escolha de ter que fugir ao pensar que teve influência na morte do próprio pai. E ele retorna depois ao reino para vencer aquele que o fez fugir lá atrás e se torna um rei triunfante. Então não pense que só no cinema é que a gente se depara com esse tipo de história. Vamos olhar para a nossa própria vida. Quando a gente viaja e tira férias, as histórias que a gente conta são as histórias da gente viver problemas e resolvê-los. Por exemplo, eu estava indo viajar de férias para o meu destino dos sonhos depois de muitos anos economizando. E ao chegar no aeroporto, meu passaporte caiu no bueiro do estacionamento. Como era um bueiro pesado, eu demorei para achar alguém. E aí eu perdi o voo. Sentado no banco do aeroporto, triste e desolado, eu me lembrei que tinha um amigo na companhia aérea. Liguei para ele e consegui um assento de graça em um voo algumas horas depois e eu consegui então realizar o meu sonho. Essa história podia ser minha e ela também podia ser sua, porque essas são as histórias que a gente conta sobre a nossa vida e elas são muitas vezes embaladas nessa estrutura. A gente estava tranquilo em algum lugar, aconteceu um problema que ferrou com tudo e a gente superou fazendo alguma coisa. Você consegue ver as etapas? Vida comum, problema, superação. Essa é uma narrativa extremamente comum aos seres humanos. É assim que a gente conta fofoca, conta história, conta caos. É assim que a gente conta o nosso dia de trabalho com quem a gente divide o lar quando chega em casa. Fulano, você não imagina, eu tava lá trabalhando e de repente, cara, o servidor caiu e eu perdi todos os meus documentos. Eu pensei em pegar meu celular e no YouTube, descobri como recuperar dados de um servidor queimado. Depois de algumas horas eu consegui restaurar tudo e finalizar o trabalho. Um pouco mais tarde da noite, mas eu fiz a entrega do meu projeto. Viu? Essa narrativa positiva, negativa e positiva. Vida comum, problema e superação é a narrativa das nossas histórias, é a narrativa das nossas vidas. Por isso, preste bastante atenção nessa estrutura, porque quando a gente fala da estrutura o homem no buraco, não é necessariamente a história de um homem preso no buraco que importa, mas o que estava acontecendo com ele antes, o que fez ele cair no buraco, como é que ele lidou com essa situação e o fim que a história teve. Quando a gente transporta isso para o lado profissional, eu pego essa linha narrativa e eu marco nela alguns pontos muito importantes para a gente conseguir construir uma narrativa de uma apresentação de trabalho, uma apresentação profissional. Olha aqui para o gráfico que eu vou te explicar e você vai entender aqui junto comigo. Ao começar a contar a sua história, comece em primeiríssimo lugar ressaltando o contexto atual. A empresa está funcionando? Ela está crescendo? Qual é o contexto favorável que cerca a empresa, a marca ou o produto? Você vai começar por aí. Em segundo lugar, você vai trazer o que essa marca ou essa empresa está deixando passar desapercebido. Isso faz com que a história comece a embicar para baixo, nos revelando o terceiro ponto, que é o grande problema que vai atrapalhar essa marca, essa empresa. Ou seja, os problemas ocultos, o grande buraco a ser vencido. Para sairmos desse buraco, a gente precisa parar, refletir e pensar o que pode nos tirar daqui. E este é o quarto ponto. Qual a solução que deveríamos buscar para sair deste lugar? A partir do momento em que você encontra uma solução, você começa a trabalhar, então, o quinto ponto, que é detalhar o plano de ação para essa solução de fato acontecer. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que isso vai funcionar? O que precisa acontecer para eu tornar essa solução uma realidade? E uma vez executado esses passos, a gente chega no último e quinto ponto, que é o sucesso alcançável. Qual é o novo lugar que essa marca vai alcançar? Ou seja, qual que é o contexto fora desse buraco que eu quero viver a partir de agora? Essa narrativa mostra uma estrutura simples que você pode contar qualquer história corporativa, desde um relatório à apresentação de um novo projeto. Vamos trabalhar um exemplo. Você pode chegar e começar a sua apresentação assim. A nossa empresa tem se mantido firme há 10 anos. Um contexto positivo, certo? Mas nesses 10 anos o mercado tem mudado abruptamente e os novos concorrentes têm se lançado ao mercado com muito mais tecnologia do que a gente. Isso é algo que a gente está deixando passar.
Isso nos deixa com um grande problema na mão se continuarmos sendo essa empresa que não busca se digitalizar, que não vence sua própria burocracia. Nós seremos vencidos em 5 anos por todos os nossos concorrentes e nos tornaremos obsoletos. Esse é o grande problema, o seu buraco. O que devemos fazer para a gente não provocar o nosso próprio fracasso? Nós precisamos começar a nos digitalizar. Nós precisamos sistematizar o nosso processo de vendas. Nós precisamos inserir a tecnologia dentro do nosso dia a dia. Precisamos vencer a mesmice e a vontade de não mudança, o pensamento arcaico e preguiçoso na mente dos nossos funcionários. É isso que vai nos preparar para um mercado muito mais competitivo daqui a 5 anos. Essa é a solução necessária. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro rever os processos e a jornada de venda com fornecedores e digitalizar a nossa operação. Depois a gente vai olhar para o nosso CRM de uma maneira mais digital, atender os nossos clientes através de canais digitais e integrar todos os dados em um sistema entre as filiais. E por fim, treinar todos os nossos funcionários e acompanhá-los nessa transição digital. Esse foi o plano de ação para você sair do buraco. Agora o que falta, só o último ponto, a solução alcançável. Depois de executarmos isso, nós não seremos só a empresa mais bem-sucedida no mercado dos últimos 10 anos, mas seremos a empresa mais bem-sucedida dos próximos 10 anos. Porque a gente vai unir a nossa tradição com a tecnologia e vamos ser para os nossos clientes a solução mais segura, competente, mais eficiente e mais atualizada. Ponto final. Se você considerar esses 6 pontos que eu te ensinei, você vai aplicar a estrutura do homem no buraco em suas apresentações e vai conseguir guiar as pessoas durante as suas reuniões de uma maneira leve e interessante. Agora, pega a estrutura, põe em slide, deixa bonito e, cara, sua apresentação tá pronta. E se só essa estrutura já não resolver toda a sua vida, existe uma segunda estrutura que se assemelha muito com essa primeira, mas ela nos leva por marcos diferentes ao longo da jornada. O Kurt chama ela de Boy Gets Girl, ou o cara consegue a garota. Mas como o próprio Kurt fala, nem sempre vai ser um cara conseguindo uma garota. Pode ser a garota conquistando um cara ou até outra garota. Nessa narrativa, a vida não começa tão positiva assim. Aqui no gráfico você vê que ela começa em um contexto mais neutro. Um dia comum, onde algo muito incrível acontece com você. Você conhece alguém por quem se apaixona por completo. Isso é um ponto de virada na sua história. Só que por algum vacilo seu, você deixa esse alguém maravilhoso escapar das suas mãos e cai em completo arrependimento. E agora você não volta mais para aquela sua vida normal. Você volta para uma vida miserável. Porque antes, na vida comum, você não estava apaixonado. Você estava vivendo normalmente. Você não sabia que tinha alguém incrível a qual você iria se apaixonar. Agora que você sabe que perdeu isso em sua vida, você se torna miserável. Só que você sabendo dessa pessoa incrível que você já teve na mão, você com todas as forças começa a lutar para ter ela de volta. E a partir do momento que você reconquista ela, uau! Essa é a sua história de superação. Agora, mudado, entendendo qual é o valor real das relações ou das pessoas, você passa a viver na sua nova vida com aquilo que você mais aprecia e pelo qual você é apaixonado, sendo muito mais feliz. Nessa narrativa, a gente tem a mesma estrutura indo do positivo ao negativo e retornando. A mesma estrutura que a gente viu na história do Homem no Buraco. Só que aqui o início e as motivações pelos quais eu navego do positivo ao negativo é o que muda completamente o significado da história. Da mesma forma que eu te ilustrei a primeira história, a gente consegue também encontrar essa estrutura na nossa vida, tanto nos filmes quanto nas rodas de fofoca. Histórias como Um Lugar Chamado Notting Hill é exatamente essa estrutura. E mesmo fora dos filmes românticos, ela também existe. Porque não é só sobre se apaixonar por alguém, é sobre se apaixonar por algo ou alguma coisa também. É sobre encontrar algo valioso na sua jornada. No filme O Mentiroso, a gente vê o Jim Carrey descobrindo o que é falar a verdade, o que isso significa. Em Toy Story, a gente vê o boneco Woody percebendo o valor de lutar por um amigo. A Bruni fora da sétima arte. Quem nunca ouviu em uma roda de fofoca alguém que conquistou algo ou alguém, não deu valor, perdeu e teve que ir correndo atrás? Vai, em alguma roda de fofoca você já viu essa estrutura, em alguma fofoquinha aí, em algum momento.
Pois bem, quando a gente transporta essa narrativa para o mundo profissional, para as apresentações profissionais, a gente vai encontrar alguns marcadores que nos ajudam a contar esse tipo de história de uma maneira excelente. E como é que eu, Bruno, faço isso? Nesse modelo, eu começo mostrando exatamente o contexto comum de onde a marca ou a empresa saiu. E esse é o primeiro ponto. Você pode começar falando, por exemplo, veja bem, nos últimos anos nós temos desenvolvido produtos que têm ido muito bem no mercado e nos têm feito ser uma empresa muito saudável. Só que depois você precisa mostrar o fato surpreendente que aconteceu. O segundo ponto ficaria assim: os nossos produtos começaram a ter um resultado surpreendente entre os jovens. A galera jovem simplesmente se apaixonou pela nossa marca. Porque alguns influenciadores, artistas e celebridades começaram a usar nossas marcas espontaneamente. E a gente começou a ser visto por um público novo, que começou a demandar muito, muito mesmo da nossa marca. Depois vem o terceiro ponto, que é o erro fatal que aconteceu. Só que a gente simplesmente ignorou esse público. A nossa comunicação não está falando a linguagem deles, nem ao menos está considerando trabalhá-los de verdade. A gente não está onde eles estão, não tem atendimento nos canais que eles usam e a gente não oferece uma experiência adequada ao público jovem. Isso faz com que a gente receba esse público nas nossas lojas, mas simplesmente a gente não consegue reter eles. E o crescimento todo que foi gerado foi completamente pelo ralo. O quarto ponto, então, é o ato de arrependimento, ou o ato de mudança que precisa acontecer, o que aconteceu para recuperar, para consertar esse erro fatal. Para atender esse público, a gente precisa mudar de uma vez por todas o nosso negócio, a nossa forma de ver o nosso negócio. A gente precisa rejuvenescer as nossas lojas, a nossa comunicação, estudar esse público a fundo e trazer ele para dentro da empresa. Redesenhar os nossos produtos e a experiência que oferecemos a partir desse conhecimento adquirido com ele. E aí, depois que você fez o ato de mudança, você enxerga o quinto ponto, que é a felicidade que vai ser encontrada depois de você ter mudado ou ter reconhecido o que você perdeu e que você agora voltou atrás e reconquistou. Portanto, a nossa narrativa corporativa poderia terminar: isso nos fará sermos a marca que é a cara da nova geração. Traduziremos o mundo deles em nós e criaremos uma comunidade de fãs ao redor dos nossos produtos. Pronto, este é um novo lugar para onde a marca poderá ir ou viver após reconquistar o que perdeu, que nesse caso era o público jovem. Para a gente encerrar, olhe sempre para os dados, para os seus projetos, para aquilo que você precisa transmitir e se pergunte: qual é a história que eu preciso contar? E aí, olhe para o seu material e procure pelos dados, pelo conteúdo que conseguem ilustrar essa história. Quais são os pontos negativos e os pontos positivos? Quais são as atitudes que você deve tomar diante desses fatos e qual é o resultado que você deve buscar? Reflita sobre as histórias que você quer contar na sua empresa e use e abuse do ponto positivo e negativo na construção da sua jornada. E se você estiver fazendo uma apresentação para um cliente, conte para ele a sua estratégia dessa maneira. Conte para ele a história dele dessa maneira. Traga aquilo que você descobriu, a solução que você está criando para ele dentro dessa narrativa. E uma dica de ouro que eu vou te dar: você pode ilustrar histórias no passado, no presente ou no futuro. Se já aconteceu, você vai usar essa estrutura para narrar no passado. Se está acontecendo, você vai mostrar onde você está no momento dessa jornada e o que deveria acontecer. E se você estiver construindo para o futuro, traga como um quê de planejamento de estratégia. Se você conseguir pegar os pontos mais importantes, os marcadores de informação e organizar em uma narrativa da forma que eu te ensinei agora, cara, você vai conseguir perceber o quanto que as suas histórias vão ficar muito mais interessantes e como você vai conseguir guiar as pessoas através do conteúdo das suas apresentações, passando a ser um curador das informações, colocando as informações certas nos lugares certos e construindo narrativas que têm o poder de transformar as histórias das corporações e, cara, a vida dos seus clientes. Então é isso, eu espero que você tenha gostado de ver um pouquinho o mundo ficcional, o mundo do cinema e pensar como adaptar ele ali para o seu trabalho, para suas estratégias, para as suas apresentações aí, para aquilo que você faz para contar as suas histórias para os seus clientes ou dentro da sua empresa. E, cara,
Antes de ir embora, eu quero te convidar a estudar muito mais aqui comigo. Esse canal foi feito para isso e eu me preocupo que em toda semana ter algum conteúdo para você aprender um pouco mais. Seja sobre histórias, seja mais sobre o pensamento estratégico, para você evoluir como um todo. Então, se você quer, cara, aprender a contar boas histórias, narrar de uma forma ainda mais interessante, ser um storyteller, um contador de histórias na sua empresa ou junto com seus clientes, esse é o canal certo para você. Cola aqui comigo, dá like no vídeo, segue o canal, deixa aqui o seu comentário, cara, falando o que você gostaria de aprender aqui comigo nesse canal, que eu vou produzir esse conteúdo especialmente para você. Tá certo? Então seja muito bem-vindo, até o próximo vídeo, a gente se encontra muito em breve de novo, valeu!